beleza? Professor Márcio Henrique aqui, professor de Física. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Dinâmica do Movimento Circular. E aqui, ó, lembra, a primeira parte dessa aula está aqui, ó, Everest Virtual e também aqui no preparatório Everest no Instagram. Não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, divulga aí para os teus amigos, mostra lá o trabalho que o preparatório Everest está fazendo para te ajudar nesse momento para buscar a tua tão sonhada aprovação no vestibular, beleza? Então a gente vai aqui, ó, dar continuidade. Na primeira parte eu vi só os elementos do movimento circular em si, focando em dois principais, que eram as velocidades. E agora eu vou focar em outro elemento que é importante, que é essa aceleração centrípeta aqui, ó. Porque eu preciso dessa aceleração para relacionar junto com a massa do objeto que está nessa trajetória circular, para determinar o que está fazendo ele manter essa trajetória, que nada mais é do que a tua força centrípeta, como o próprio nome diz, é uma força que sempre atua apontando para o centro da trajetória. Só que, presta atenção, essa força centrípeta ela tem uma particularidade que é, eu posso dizer que é como se ela se adaptasse ao sistema, né? Ela tem uma fórmula específica, só que ela vai depender de situação para situação, como tu vai relacionar ela. Então isso é muito importante, por isso que eu trouxe esse assunto para ti hoje. Olha aí, então, falando de dinâmica do movimento circular, eu tenho que, pela segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante que atua no corpo é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força centrípeta, como o movimento está numa trajetória circular, o que isso significa? A força resultante é quem vai indicar para onde o movimento está para onde o objeto está se movendo, né? É a força resultante que aponta. Por exemplo, se tu tem 4 forças atuando num corpo, tu tem que decompor elas vetorialmente, transformar elas em uma só, que vai ser a tua força resultante, e ela vai definir se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele vai para o centro, se ele vai para cima, enfim. Então, nessa situação, a força resultante que vai definir isso. No caso da força centrípeta aqui, ó, ela vai ser a resultante do sistema, porque o movimento está no sistema, numa trajetória circular. Então, ele sempre tende a ficar aqui, ó, tendendo para o centro, porque se não tivesse nada puxando ele para o centro, que é justamente essa força que está atuando, a tendência dele é fazer o que, ó? Seguir em linha reta. A gente chama de sair pela tangente, beleza? Imagina que tu tá com um fio amarrado, ó, e tu solta esse fio. Para onde que o objeto que está amarrado no fio vai sair? Dependendo de onde tu largar, ele vai tender a sair, ó, por onde ele deveria ir, em linha reta. Ele vai sair pela tangente, não vai fazer a curva porque tu não está exercendo a força centrípeta mais nele. Mesma coisa que se o objeto, o fio arrebentar, por exemplo. E aqui, ó, eu tenho que, matematicamente falando, isso aqui vai ser muito importante para a resolução das nossas questões, é o seguinte: força centrípeta é a massa do corpo vezes a aceleração centrípeta. Ó. De maneira geral, a gente usa esse valor. A velocidade ao quadrado, lembra que a velocidade linear, a tangencial, ó, essa velocidade que eu quero, dividido pelo raio. Ó. Beleza? Olha, força centrípeta é massa vezes v quadrado sobre o r. Quem que é esse v quadrado sobre o r? É a minha aceleração centrípeta, que vale quem? Ou ela vale v quadrado sobre r, que é a velocidade linear, ou ela vale isso aqui, ó, v angular, ó, velocidade angular, que é o dado quadrado vezes o raio aqui em cima. Nessa situação, o raio está aqui embaixo no denominador e aqui ele está só multiplicando a velocidade angular elevado ao quadrado. Então essas duas situações de aceleração centrípeta são importantes também, mas de maneira usual a gente usa só essa primeira aqui nessa forma, porque eu estou interessado em definir quais são as características do movimento na dinâmica desse movimento se ele for circular. Lembro que a dinâmica, na dinâmica, necessariamente tu quer saber o que causou o movimento. Se o movimento está se movendo numa trajetória circular, tu quer saber por quê. Se tu está estudando só sistemática, se tu está estudando só o MCU, tu não quer saber por que o movimento está numa trajetória circular. Tu quer saber as características, como velocidade, velocidade angular, aceleração centrípeta, período, frequência, beleza, só isso. Não quer saber por que ele está nessa trajetória circular, mas quando tu está estudando aqui, ó, dinâmica, aí tu que tem que saber por que ele está fazendo essa trajetória, e isso depende da força centrípeta. Só que essa força centrípeta, ela vai se adaptar ao sistema. Por exemplo,
Quando tu tem uma questão aqui, ó, que considera um carro fazendo uma curva e ele diz que nessa curva tem atrito entre o solo, que é o asfalto, e o pneu do carro. Quando o cara vai virar o volante, a gente vai ver uma questão disso, ó, quem vai fazer ele tender para o centro da trajetória nada mais é do que a força de atrito. Então, quem que é a força centrípeta nesse caso? A força centrípeta tem que estar fazendo o objeto ir para o centro. É o atrito entre a roda e o pneu. Então, nessa situação, força centrípeta é igual a força de atrito, beleza? Só que nessa situação aqui, a força centrípeta não vai ser igual à força de atrito. Ela vai ter uma outra característica. Olha como ela vai se adaptar ao sistema. Aqui eu tenho um fio preso a um objeto que está numa trajetória circular. Eu estou rodando aqui, ó. Quem que está fazendo esse objeto permanecer nessa trajetória circular? É a força centrípeta. Mas nessa situação vai ser o atrito? Não. Quem que vai ser a força centrípeta aqui? Vai ser a tração do fio, ó. A tração do fio que está fazendo o objeto ficar sempre, ó, no centro. Tanto que se esse fio arrebentar, a tração deixa de existir e, consequentemente, a força centrípeta também vai deixar de existir e o objeto vai sair pela tangente, vai tender a seguir a inércia que ele estava aqui, ó, no movimento, ó, retilíneo. Ele vai tentar ir direto para onde ele está apontando. Beleza? Então, dependendo do sistema, a força centrípeta ela vai ser de maneira... tem que ser interpretada de uma maneira diferente. E é isso que a gente vai ver na primeira questão, ó. Pega aí comigo, questão 1. Fala assim: o pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura ao lado ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa pela posição B, com a haste na direção vertical, é quanto? É nula. É vertical para cima, é vertical para baixo, é horizontal para a direita, é horizontal para a esquerda. Olha aí. Essa situação, ó, é como se fosse isso aqui, ó. O objeto amarrado a uma haste, no caso do relógio. E aí eu tenho o seguinte, ó. Eu preciso determinar onde que está a força centrípeta aí, ó. Nessa situação, eu tenho um ponto fixo aqui que é o centro, eu tenho a haste do relógio que eu quero saber, ó, quando ele estiver aqui nessa posição, ó, que é o B, lembra que ele saiu daqui, ó, que era o A, fez essa trajetória, olha o arco que ele está fazendo aqui, ó, velocidade angular dele, não estou interessado nisso, ele fez essa trajetória, eu quero saber quando ele estiver aqui em B, ó, o que vai acontecer com a força resultante, ó. A força resultante que atua no disco quando ele passa por esse ponto é quanto? É nula. Seria nula se esse objeto estivesse parado ou se movendo com velocidade constante, só que tu tem que verificar para onde que está essa velocidade, ó. Repara que nesse movimento de pêndulo, ó, o movimento ele não está se movendo aqui só na horizontal e nem só na vertical, subindo e descendo, ele está fazendo aqui, ó. Quando ele está descendo aqui, ó, o que está fazendo? Ele está indo para baixo, mas ele também está indo para onde? Para a direita. Então, nessa situação, você tem duas componentes de movimento aqui para você definir se ele está em repouso ou não. Então, nessa situação aqui, ó, eu vou definir aqui em relação a onde eu quero, que é o B, o que está acontecendo com o objeto. Ele está se movendo? Está se movendo, porque ele vai continuar nesse movimento oscilatório aqui do pêndulo. Então, nessa posição, ele vai estar parado? Não vai. Uma coisa é tu congelar a imagem e verificar naquele instante, outra coisa é tu analisar o movimento. Em B, ele não está parado, beleza? Nessa situação aqui, ó, o que eu tenho? Lembra o que é a força centrípeta? A força centrípeta nada mais é, ó, do que a resultante que atua no sistema. Ó. Quem que mantém o pêndulo nesse movimento oscilatório aqui, ó? Sempre vai ser a força de tração do fio aqui, ó. No caso da haste, a haste está presa ao pêndulo e ela faz uma força que aponta para onde? Sempre para cima. No caso, sempre saindo da haste. Aqui, ó, onde está a tração? Ó? A tração está para cá. Como a haste é a mesma, a tração é a mesma. Só que aí, nessa situação do ponto B, ó, a tração vai ser igual a quem? A tração vai ser a minha própria força centrípeta, né? Ó, ela que faz o objeto ir para cima e ela está equilibrando com a força
peso aqui. Isso significa que a resultante é zero? Não, necessariamente, porque como ele está preso aqui, ó, é a tração que está mantendo ele aqui preso para cima, puxando ele para cima. Então, nesse caso, quem que é a resultante do sistema? Nada mais é do que a força centrípeta, que é a tração. E a força centrípeta sempre aponta onde? Para onde? Para o centro da trajetória, que nesse caso aqui, ó, é para onde? Para cima e na direção que, ó, direção vertical. Qual a alternativa correta? B é vertical com sentido para cima. Nesse caso, a resultante é a própria força de tração, que é a centrípeta. Beleza? Então aqui, ó, vai ser letra B. Só isso, não tem mistério. Ó, vamos lá na segunda questão. Fala assim, ó. Imponderabilidade é a sensação de ausência de peso. Essa sensação também ocorre quando a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade, como uma queda livre e não necessariamente pela ausência da gravidade como as pessoas imaginam. A imponderabilidade é sentida pelos astronautas quando em órbita, numa estação espacial, ou até mesmo por você, quando o carro em que você está passa muito rápido sobre uma lombada. A imponderabilidade pode ser sentida também pelos tripulantes de um avião, que façam manobras especialmente planejadas para tal. A figura a seguir mostra a trajetória de um avião durante uma manobra planejada para produzir a sensação de imponderabilidade, na qual se pretende que, num determinado ponto da trajetória, a força resultante centrípeta é proporcionada pelo peso. Qual deve ser a velocidade do avião em módulo para que P, indicado na trajetória, os passageiros fiquem em queda livre? Ou seja, olha a situação aqui, ó, que eu vou ter. Nessa situação aqui, ó, a força centrípeta não mais vai ser a força de tração. Olha como ela vai mudar, ela vai se adaptar. O meu sistema é o seguinte, ó, eu tenho que nessa situação 2 aqui, ó, o avião vai fazer o qual? O movimento. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Beleza? E isso aqui é uma trajetória circular de raio R. Beleza? E ele está bem nesse ponto P aqui em cima, ó. Nessa posição P, o que vai? É aqui que tu vai analisar o movimento do avião, ó. O que ele está dizendo assim, ó. Para que ocorra essa sensação de imponderabilidade, o avião tem que fazer com que a resultante dele, a força centrípeta, seja proporcionada pela força gravitacional, pela força peso. Então, nessa situação, lembra, no avião, o avião é o ponto. O que eu tenho aqui para baixo? Ó? Eu tenho a força peso atuando aqui, ó. Beleza? Eu gosto de chamar isso de força gravitacional. Tá? E quem que está atuando para o centro? Não é a força gravitacional, está apontando para o centro da trajetória. Nessa situação, eu tenho que matematicamente, ó, a força centrípeta nada mais é do que a minha força gravitacional. Ela, a gravidade, a força gravitacional que puxa ele para o centro da trajetória. E eu quero saber qual a velocidade que o avião tem que estar quando chegar aqui em cima, para que essa sensação de imponderabilidade aconteça. Olha como é. Eu vou abrir, ó, no lugar desse FC, eu vou botar essa relação matemática bem aqui, ó, mv² sobre R. E no lugar da força gravitacional, tu sabe quanto isso vale? Vale quanto? Massa vezes a gravidade. Olha o que eu vou fazer, ó. Massa, não importa que a massa eu corto dos dois lados. Se eu quero velocidade, isso implica o quê, ó? Implica que a velocidade nada mais é do que, ó, o R tá dividindo, vai passar multiplicando RG, beleza? E eu não quero V quadrado, eu quero só V, então o que eu faço aqui, ó? Coloco tudo isso numa raiz. Então nessa situação, olha como mudou a situação. Na primeira questão, a força centrípeta era proporcionada pela tração do fio, e nessa situação a força centrípeta é proporcionada por quê? Pela força gravitacional que puxa aqui o avião para onde? Para baixo, que seria o centro dessa trajetória circular. Então, para que ocorra essa sensação de imponderabilidade, onde a aceleração dos passageiros seja a aceleração da gravidade em si, você não... O que é imponderabilidade? Tu não sabe se tu está caindo ou se tu está no movimento de queda livre ou se tu está sem movimento nenhum, como se você estivesse em gravidade zero, né? Que os astronautas ficam meio flutuando aí. Se você estivesse
caindo, né, sem um paraquedas, por exemplo, você também estaria nessa sensação de que você não consegue, você não está encostando no chão, você não está nos seus sentidos, né, motores. Então, na gravidade zero isso que acontece, que é o que a gente chama de imponderabilidade. Mas isso não acontece só no espaço sideral. Isso aqui, ó, também acontece em situações de aviões. Isso, na verdade, é como se fosse uma rota turística, né? Isso é um passeio que as pessoas podem fazer para sentir essa sensação de imponderabilidade. Beleza? Então aqui, ó, lembra, força centrípeta é a força gravitacional e na outra questão, força centrípeta era a tração do fio, né? A tensão do fio. Beleza? Não esquece de acompanhar todo esse conteúdo de dinâmica do movimento circular e também o conteúdo de dinâmica em si, que está onde está aqui, ó, Everest Virtual. Não esquece, siga-nos também lá no Instagram, Preparatório Everest. É isso, galera. Dá o like, compartilha. Valeu!